Fala galerinha, tudo tranquilos? Bem-vindos ao canal Biosfera, eu sou o Marcelo Bentes e hoje a gente vai conversar sobre biotecnologia. A parte mais avançada da biologia, a parte mais nova também, a parte que está revolucionando vários tratamentos, vários mercados, criando várias coisas novas na área da biologia. Tá? Então a biotecnologia ela é muito legal mesmo. A quantidade de coisas que dá para fazer nessa parte da biotecnologia, os avanços inclusive as investigações criminais, tudo tiveram por causa da biotecnologia, é muito legal. Tá? A biotecnologia, ela se baseia nela, usa da engenharia genética. Engenharia genética, então, nada mais é do que tu manipular, saber cortar, saber onde tirar, saber reconhecer os teus genes, a genética basicamente. Então a biotecnologia ela trabalha com isso, ela trabalha com em laboratório, né? Manipulação desse DNA em laboratório, basicamente com enzimas de restrição. O que são enzimas de restrição? Que eles chamam de endonucleases. São enzimas que conseguem identificar, recortar fragmentos específicos de DNA que tu quer para poder montar aquilo que tu precisa. Como assim, Marcelo? Não consegui entender. Bom, a gente vai falar com mais detalhes daqui a pouquinho, mas para produzir insulina humana, as bactérias, a insulina humana, a insulina que vende na farmácia lá para pessoal que é diabético, ela é produzida por bactérias. E para que essa bactéria ela conseguisse produzir a insulina humana, eu precisei detectar o fragmento do meu DNA que codifica para a produção dessa insulina e injetar nessa bactéria. Então eu usei uma enzima de restrição, uma endonuclease para fazer esse reconhecimento, recortar esse fragmento e depois uma DNA ligase para ligar isso à minha bactéria e fazer com que ela produza esse remédio, né? Porque agora essa insulina é um remédio, esse hormônio, esse remédio para as pessoas que têm necessidade, tá? Então, toda a engenharia genética, todo esse processo de manipulação ele é feito em laboratório e não é uma coisa que, não, nas universidades como um todo fazem, aqui na FURG, em Rio Grande, fazem esse processo, tá? E é muito legal mesmo. Quais são as aplicações dessa engenharia genética? Quais são as aplicações dessa biotecnologia? Os exames de DNA. Quando a gente fala em exame de DNA, a primeira coisa que a gente pensa lá no programa do ratinho, né? Para saber quem é o pai da criança. Para isso serve sim, mas também para identificação de crimes, né? Identificar, por exemplo, pessoas tá com um crime lá, tem um sangue na cena do crime. Se tiver um catálogo de DNA, dá para tu saber, né? Comparar lá, saber quem é. Em caso de estupro, se tem um suspeito, dá para comparar lá o DNA do estuprador encontrado na vítima com o principal suspeito, né? Então, exame de DNA basicamente para isso. Clonagem, a ovelha Dolly é o mais famoso, o primeiro mamífero a ser clonado. E transgenia, tá? Que está presente no nosso dia a dia, a gente vê falar direto aí das sojas transgênicas, os óleos de soja que a gente compra no supermercado todo tem o selinho, não sei se já tiraram, né? Mas tem o selinho de transgênicos lá. Então, essas são basicamente as aplicações da engenharia genética, da biotecnologia. E a gente vai ver elas com mais detalhes agora. Exame de DNA. Bom, tanto para identificação de suspeitos de crime, como o exame de paternidade, lá no exame no teste do ratinho lá, é feito da mesma forma. Tu vai pegar o gene lá, tu passa o cotonetezinho, que nem tava aqui, ó, no nosso amigo aqui, ó, tá passando o cotonetezinho aqui, ó, para pegar as células que estão soltas na mucosa da boca, vai separar esses fragmentos do DNA, vai colocar numa centrífuga lá, com uns líquidozinhos lá, muito louco, para poder fazer essa fragmentação. Tu vai colocar numa eletroforese aqui, ó, e vai passar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica, ela vai fazer separar os fragmentos, você vai separar os fragmentos de DNA. Então aqui, ó, vai separando esses fragmentos e vai marcando aqui. Então no caso aqui do exemplo, nós temos uma mãe, o marido e temos os filhos. O filho 1 e o filho 2. Quem é pai de quem?
Bom, a mãe é ela. Tá na dúvida aqui quem é pai de qual criança. Para isso, o que a gente vai ter que ver? A gente vai ter que ver os fragmentos dos filhos que não são iguais da mãe. Por exemplo, esse fragmento do filho 2 é igual ao fragmento da mãe. Então, não é de nenhum desses aqui, ó. Não é de nenhum desses homens. Tá? É o da mãe. Mas aqui, ó, esse aqui não tem e esse aqui tem. Só que eu já consigo ver que o filho 2 é filho do marido dela mesmo. Como a gente está vendo aqui, né? Não precisa nem igualzinho aqui, ó. É filho desse homem, ó. Igualzinho, igualzinho, tá? É filho desse homem. Então, com base nos fragmentos de DNA, eu consigo agora fazer a comparação e ver quem é o pai, quem é a vítima, quem não é. Se fosse no caso, por exemplo, de um crime, né? Eu tenho uma amostra do DNA na cena do crime, eu tenho a amostra do DNA do suspeito, esses fragmentos eles vão bater exatamente igual. Não interessa se é uma célula do cabelo, se é uma célula do sangue ou qualquer coisa. O nosso DNA que está presente é igual em todas as células. Então esse exame ele vai detectar o teu DNA em todas as células. Se eu tenho 300 fragmentos da célula do meu cabelo, eu vou ter 300 fragmentos da célula do meu sangue. E assim vai indo. Então o exame de DNA ele é bastante simples, não é tão complexo quanto a gente acha que é. Eu só tenho que misturar os fragmentos lá, fragmentar uma coisa, misturar e colocar um gelzinho aqui para poder correr ele, para eu poder analisar essa fragmentação e assim poder comparar quem com quem. Beleza? Uma outra aplicação delas é a clonagem de genes, a clonagem de células ou a clonagem de indivíduos. Clonagem de genes é aquilo que a gente estava falando lá para fazer a da genética, né? Fazer a insulina, desculpa. Eu vou lá, eu quero aquela sequência de gene específica para poder inserir. Então eu vou lá, vou colocar aquele gene num local lá e vou botar meus nucleotídeos e naquilo eu vou fazendo e ele vai clonando a minha sequência genética. Então eu vou clonando genes para que eu possa usar eles não mais adiante no processo de produção de medicamento ou qualquer outra coisa de meu interesse. A clonagem de células, bancos de células, como por exemplo células da pele. Então a pessoa é queimada, se eu tiver um banco de células lá, um banco de pele, a pessoa é queimada, eu vou lá e coloco essa pele. Eu tenho. Então a clonagem de células ela é muito importante. Afinal, quando a gente se corta, né, se cortei para eu poder me regenerar, o que está acontecendo? Está acontecendo uma clonagem, está acontecendo um processo de mitose, que nada mais é do que fazer uma cópia exatamente igual da minha outra célula. Então, uma clonagem. E a clonagem de indivíduos, que é o que aconteceu com a ovelha Dolly. Embora não seja a foto da Dolly aqui, o processo de o processo de clonagem é mais ou menos o mesmo. Eu vou pegar um óvulo sem núcleo, vou pegar o animal que eu quero que clonar ele, vou tirar apenas o núcleo dele, apenas o núcleo desse animal e injetar no óvulo. No que eu injetei lá, esse óvulo agora ele vai desenvolver todas as características do animal que eu queria ser clonado. Porque não tem nada do DNA dela. O DNA todo do núcleo aqui, ó, tá aqui. É ele que vai clonar esse indivíduo. Esse indivíduo vai ser exatamente igual a ele. Só que tem uma coisa. Quando clonaram a ovelha Dolly, viram que ela sofreu de um processo de envelhecimento precoce. E eles descobriram depois que no final dos nossos cromossomos, nós temos uma estrutura chamada de telômero. Conforme a gente vai envelhecendo, esses telômeros vão diminuindo. Então, o que aconteceu? Embora a Dolly ela tenha nascido um bebezinho bonitinho lá, uma ovelhinha bonitinha, ela nasceu já velha. Então, ela desenvolveu problemas de pessoas não, no caso de uma ovelha mais velha, muito mais cedo, em idades que não eram compatíveis com aquilo. Só que hoje em dia já conhece uma enzima de telomerase, uma enzima chamada telomerase, que consegue reconstituir esses telômeros. Então, se a ovelha Dolly fosse clonada hoje, daria para reconstruir esse telômero antes de injetar o núcleo no óvulo de interesse. E aí a ovelhinha ia nascer bonitinha, saudávelzinho, lá com a idade certa dela. Beleza? E por último, os transgênicos.
Então esse aqui, ó, é um exemplo de um peixe transgênico. Esse aqui é o peixinho de aquário, ó, que é chamado de paulistinha, ou zebrafish, e aqui na FURG uma fotinha dele. Esse aqui é daqui da Universidade de Rio Grande, tá? Do peixe, que ele tá verde fluorescente. Ah, fizeram peixe transgênico só para ser verde fluorescente? Não, na realidade não. Eles injetaram hormônio do crescimento, aqui ó, peixe zebrafish transgênico para GH, que é o hormônio do crescimento, e a proteína verde fluorescente. Por que eles têm essa proteína verde fluorescente? Quando eles colocam luz ultravioleta, se o peixinho está fluorescente, eles conseguem saber que junto com aquela fluorescência, eles têm o hormônio do crescimento. Então esse peixinho aqui é um peixinho que está com a transgenia, com o gene transgênico lá. Então, organismo geneticamente modificado. Tá? Se não tá, eu passei lá, não tá, então não pegou, né? Então ele é descartado. Bom, uma coisa importante agora é que organismo geneticamente modificado e transgênico são duas coisas completamente diferentes. Tá? Por quê? Todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Para ser considerado transgênico, o indivíduo ele precisa receber genes de um outro ser vivo, que não da mesma espécie dele. Então, por exemplo, se eu vou lá e recebo, eu tenho uma doença lá, vamos fazer de conta que eu tenho uma leucemia, e aí eu recebo os genes para alterar lá no meu DNA, um gene de uma pessoa saudável que alterou o meu DNA e agora eu me curei da leucemia. Tá? Então eu sou um indivíduo geneticamente modificado, mas como eu recebi genes de uma outra pessoa, uma pessoa da minha espécie, eu não sou um transgênico. Agora, se eu vou lá e quero, lá sei eu, vou desenvolver penas no corpo, né? Vou lá e coloco genes de pássaro aqui em mim, eu vou ser um transgênico. Por quê? Porque eu recebi genes de uma espécie completamente diferente da minha. Tá? Então, os organismos geneticamente modificados, os transgênicos, são isso. Então, esse exemplo aqui é para a produção de insulina humana. Então, tu pega o fragmento de DNA humano, pega o teu fragmento de interesse, combina ele com o DNA bacteriano e agora ele começa a produzir. Essa bactéria ela vai se reproduzir em condições ideais, em 20 minutos ela produz uma nova e todas elas vão produzir insulina. Antes desse processo, a insulina, ela era insulina de porco, então tu tinha que sacrificar o animal, coletar a insulina, tá? Ou de coelho, que também era o mesmo processo, tinha que sacrificar, coletar a insulina, às vezes não era compatível, dava rejeição, então era um problema. Agora, é muito mais fácil, tu pega lá a insulina 100% compatível por causa do processo de transgenia. Ah, então tá dizendo que os transgênicos são bons? Depende. Há aplicações boas e há problemas nessa aplicação. Tá? Então, nada é 100% bom nem 100% ruim. Os transgênicos eles podem ser usados para alimentação. Por exemplo, na Tailândia, se eu não me engano, a base da alimentação da galera lá é arroz. Tá? Era arroz. Só que tinha um problema muito grande, porque a galera lá, principalmente as crianças, né, comiam muito arroz e elas estavam desenvolvendo um problema chamado de cegueira noturna. A cegueira noturna é a deficiência de vitamina A. O arroz ele é pobre em vitamina A. Então o que fizeram? Fizeram o que eles chamam de arroz dourado. Eles fizeram um alimento transgênico, um arroz transgênico, e esse arroz agora ele é rico em vitamina A. Então a galera continua consumindo a sua base da alimentação e agora está livre desse problema. Então as aplicações das alimentações são bastante grandes. Tá? Na indústria, a galera consegue produzir, por exemplo, vacas que produzem leite com proteína da teia de aranha de abelha, com a proteína da teia de aranha, para tentar produzir coletes à prova de balas. Afinal a teia de aranha ela é bastante forte, então para poder produzir coisas assim, eu posso usar organismos para poder melhorar a minha indústria, aumentar a produtividade. Então as aplicações transgênicas também são nisso. Xenotransplantes, que eu acho muito legal, que é eu poder fazer com que tenham principalmente porcos, criar porcos transgênicos com genes humanos para que a galera possa usar os órgãos deles. Tá? Então é um campo que a galera tá investindo
para poder, por exemplo, o coração do porco ele é quase do mesmo tamanho do coração humano. Então, a ideia é que com o tempo consigam fazer corações de porco, transplantar esses corações de porcos para humanos. Tá? Se tu acha isso legal, não acha legal aí, mas a ideia da biotecnologia é isso. E biorremediação, fazer, por exemplo, uma bactéria que consiga digerir plástico, né? Ia ser uma maravilha. Então, biorremediação é isso, despoluir ambientes, tratar ambientes, como posso dizer, poluídos, né? Tratar ambientes poluídos. Mas também tem os riscos. Por quê? Quando eu crio lá uma soja transgênica, por exemplo, essa soja transgênica ela não é resistente a uma praga específica. Essa soja transgênica ela é resistente ao herbicida. Tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso tacar o herbicida que eu vou matar tudo, mas não mato a soja. Mas com o tempo a gente sabe lá que o mais adaptado, melhor adaptado sobrevive. E se ele está melhor adaptado e sobrevive, ele vai ficar resistente àquele herbicida. Então eu vou acabar selecionando as espécies mais resistentes e eu vou ter um problema bastante grande. Então, principalmente na lavoura, o risco do transgênico é criar pragas cada vez mais resistentes aos herbicidas, tá? Aos agrotóxicos. E também eu vou afetar os organismos não alvo. Por quê? Se eu tenho uma praga, uma espécie transgênica lá, uma planta transgênica modificada geneticamente para, por exemplo, acabar com determinada lagarta, e eu acabo afetando os polinizadores, eu acabo matando as abelhas, tá? Então o problema é matar as espécies não alvos, como por exemplo nos agrotóxicos mais uma vez. Então a galera taca ali agrotóxico na lavoura transgênica e isso está acabando e muito com as abelhas. Ano passado mais de 500 milhão de abelhas morreram. 500 milhão, não me lembro a quantidade, sei que foi uma quantidade absurda de abelha que morreu por causa das aplicações dos agrotóxicos. A transmissão horizontal do gene, o que isso quer dizer? Embora que esse gene não tenha na natureza e eu consiga fazer a reprodução dele, reproduzir o transgênico com o natural. E assim eu vou causar um problema na diversidade dos seres vivos. E também alergênicos. O que é isso? Como a gente falou que o transgênico ele precisa receber o gene de um organismo que seja diferente dele, se eu tenho uma alergia, por exemplo, lá sei eu tenho alergia à lactose, tá? Eu tenho intolerância à lactose. Aí o que acontece? O cara vai lá e faz, lá sei eu, uma banana que agora é rica em lactose para aumentar, uma loucura aqui, uma banana rica em lactose agora. Mas eu não sei, fui lá comer a banana e me ataquei. Por quê? Porque eu não sabia, eu era intolerante à lactose. Então posso criar esses problemas que antes não teriam, tá? Mas o transgênico não é de todo ruim, mas também não é de todo bom. Há um problema grande e tem que saber dosar, beleza? Bom pessoal, espero que tenham gostado, beijão pra vocês, até a próxima.